Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, irmão José Newton Silva, saudando a todos vocês, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro dominical para as nossas edições da Escola Bíblica. Queremos louvar a Deus pela sua vida, você membro congregado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, você que congrega em igrejas co-irmãs, pessoas evangélicas, não evangélicas, pessoas simpatizantes da nossa fé, pessoas seguidoras de alguma religião, enfim, a todos nós abraçamos com a paz do Senhor e queremos desejar um ótimo tempo aqui conosco, estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando a terceira lição da nossa revista trimestral, que tem como título Princípios Divinos para um tempo ou para tempos de crise, tendo como base a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual. Então nós estamos basificando todas as nossas intenções, todos os nossos estudos nessa temática, nessa estrutura teológica, histórica, que se deu em tempos passados, no ano pelo menos 536, 538 a.C., e que tem lições profundas para os nossos dias e que nós estamos aqui com muita graça de Deus participando junto com você dessas lições tão importantes. Saudar com muita alegria o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da minha congregação, pastor Raimundo Nonato da Silva, em seu nome todos os obreiros, toda a congregação, integrante do setor 28, bem como o nosso coordenador, o pastor Gabriel. Então, sejam todos bem-vindos. Desde já, convide, compartilhe e vamos estar nesses momentos estudando a Palavra de Deus. Pois bem, título da lição de hoje, normalmente, curricularmente seria a quarta, mas nós estamos sempre explicando que por termos atrasado um domingo, estamos estudando a terceira lição, que tem como tema o despertamento renova o altar. Nós seguimos uma linha. A primeira lição tratou da importância e da essência da oração na busca pelo avivamento, ou pelo despertamento espiritual. Na segunda lição, tratamos sobre o avivamento ou o despertamento como uma originalidade miraculosa, ou seja, é um milagre de Deus, parte de Deus, e ainda com toda a busca que o ser humano possa realizar, só quem pode prover o milagre é Deus. E hoje nós estaremos estudando um dos grandes fundamentos importantes do despertamento espiritual, como finalidade, como efeito, que é a renovação do altar. E isto com base em toda uma historicidade do Antigo Testamento, contemporaneizando simbolicamente, misticamente e profeticamente com os nossos dias, os dias de hoje, da nossa atualidade, e trazendo como elementos do altar, a partir do Antigo Testamento, bases para a gente edificar a nossa fé construtiva, nos nossos credos, nos nossos dogmas, corretamente e não sem mirabolosas invenções. Então nós queremos aqui estudar hoje sobre o despertamento renova o altar. O texto que nós vamos usar como base para estudarmos essa lição está no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5, e o versículo 10, capítulo 10, versículo 10 ao 13, Pronto, ok? A verdade prática que nós vamos estudar, o autor coloca: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. O texto áureo: então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esse texto está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Alguns objetivos que nós pretendemos atingir nesta aula, nesta lição, abaixo nós vamos aqui estudá-los. Primeiro é elucidar
aos nossos participantes que o significado do altar com relação ao antigo pacto tem suas importâncias e os seus valores a serem observados. Segundo, é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, com base justamente no altar como centro, e comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Isso é algo muito preocupante, algo que deve ser muito observado, né, como razões para que a gente possa discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A conquista ou a reconquista da terra de Israel não foi uma tarefa fácil, e nós estamos baseando todo esse estudo, né, desde o cativeiro egípcio, o cativeiro judaico, né, dentro de Babilônia, o cativeiro dos judeus, até a sua libertação, até a sua saída. E essa reconquista de volta à terra não foi fácil, além da incompreensão dos povos vizinhos, que não atentavam para essa finalidade. Os líderes judaicos enfrentaram a descrença do próprio povo. Então, se não bastasse a descrença dos incrédulos, ele ainda enfrentou a descrença daqueles que vieram com eles do cativeiro, vieram com a chamada, com a orientação de realizar a obra, mas que duvidaram. E o povo ele foi tirado daquele cativeiro após 70 anos com 3 grandes responsabilidades. E o Senhor os levou para aquele cativeiro para que eles pudessem sair dessa forma. Primeiro, eles saíram conscientes da sua comunhão com Deus, da sua vida espiritual. O Senhor os tratou dentro daquele cativeiro, em sua consciência, em sua formalidade espiritual, em sua formação teológica, religiosa, em seus conceitos tradicionais, recebidos de seus pais. Então o Senhor os levou para aquele cativeiro, justamente para que eles pudessem sair de lá com uma consciência apurada, trabalhada, quanto à relação da comunhão com o seu Deus. Segundo grande propósito que o Senhor os levou ali, foi para que eles saíssem de lá preparados para um ministério específico, para uma missão. Eles saíram de lá treinados, orientados, para que realizasse um ministério específico. E nós aqui elencamos aqui essa segunda grande missão daquele povo quando saiu do cativeiro. Terceiro, eles saíram de lá orientados, instruídos, arregimentados para fazer a vontade de Deus. Então, haja visto Deus ter tirado o povo do cativeiro com esses 3 objetivos, eles só poderiam vencer as dificuldades que eles encontraram quando chegaram na terra se pudessem ter saído desse jeito, conscientes, preparados e orientados. E é isso que Deus, ele sempre faz ao nos permitir, pela sua mão, sermos conduzidos a algum tipo de dificuldade, para que quando a gente saia de lá, não saia da maneira que entrou, não saia da maneira como esteve, mas saia da maneira como Deus quer, visando um futuro a ser realizado, e isso com base na vontade dele. Então, neste tempo difícil, de crise que estamos vivendo, o propósito de Deus é que a gente saia desse cativeiro, aprenda durante ele a consciência espiritual para com Deus em sua comunhão, que a gente saia de lá preparado para um novo ministério, para uma missão específica. E esta missão que o povo recebeu está baseada também na terceira grande propósito, que é a orientação de Deus quanto à sua finalidade e propósito. Então o povo saiu de lá com esses 3 grandes kits, né, de arregimentação. Para quê? Para que pudesse realizar 3 grandes obras. A primeira, reconstruir o altar, ou restabelecer o culto, construindo o altar. Reconstruir o templo, ou restabelecer toda a liturgia, todo o sacrifício. E reconstruir os muros e as portas que estavam queimadas, que era reconstruir toda a identidade da cidade de Judá, do povo. Então não foi fácil quando o povo chegou à região de Judá para reconstruir, além, novamente digo, de enfrentar a dificuldade dos incrédulos,
dos que não foram em obediência ao Senhor para o cativeiro. Haja visto o Senhor ter dito que todos deveriam ir para o cativeiro, mas nem todos foram. Assim como nem todos voltaram do cativeiro quando Deus disse para que eles voltassem para a terra. Alguns se conformaram no estado de cativeiro, né, e não saíram. E o povo, quando chegou lá, encontrou dificuldade. Entendeu que as suas ações seriam muito afrontadas e opostas com relação a pessoas que não entendiam e não tinham a mesma visão. Confiando na providência de Deus, ergueram-lhe um altar, oferecendo-lhe sacrifício de acordo com o que prescreve a lei de Moisés. Desta forma, mostraram aos adversários que o Senhor ainda luta pelo seu povo, que o Senhor permanece lutando pelo seu povo. Então, você percebe que a primeira grande reconstrução do povo parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós entendemos que o povo saiu do cativeiro babilônico para uma expedição de 3 grandes obras: o altar, o templo e os muros. Só que eles não começaram com os muros e depois o templo e depois o altar. Eles começaram o contrário. Primeiro ergueram o altar, depois externamente ergueram, circuncidando o altar, o templo, e depois, circuncidando o templo, ergueram os muros. Isso nos traz uma lição profunda, porque isso trata da comunhão espiritual, da transformação da vida humana. Isso trata da manifestação de Deus na conversão do homem, que é de dentro para fora. Primeiro o altar, espírito, o templo do espírito, que é a alma, e por fim, toda a identidade, a estrutura externa, que é os muros, ou seja, o corpo, né? Então essa tríade de altar, templo e muro, corpo, alma, espírito, a gente entende analogicamente que isso tem um sentido todo profético, simbólico, né? Então, nós entendemos dessa maneira. Um ponto central da nossa lição é que, às vezes, nós encontramos nas mesmas condições, nós nos encontramos, né? Em que há dificuldade por todos os lados, pessoas descrentes, pessoas que não nos compreendem a nossa missão como cristão, como agora libertos, né? Do pecado e também do cativeiro. E nessas tribulações e angústias estão sempre presentes. No entanto, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio. E é hora de nós levantarmos o altar, né? Então esse altar que tantas vezes se comenta, renovando o altar, reestruturando o altar, nós vamos ver muito isso aqui hoje com relação ao altar. Um ponto central, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. A introdução desta lição. Nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto do Senhor. Então nós entendemos essa necessidade, é importante partir desse princípio, que é uma necessidade o homem se aproximar de Deus, ao mesmo tempo que é uma impossibilidade humanamente falando, é uma necessidade que o homem busque essa aceitação de Deus sobre a sua vida, que o homem se humilhe e reconheça que só Deus o aceitando é que nós podemos sentir a presença de Deus, estar na presença de Deus. Então, na verdade, aquela frase que a gente diz, né? Aceitar a Cristo como Salvador, né? Ou seja, essa frase, ela foge um pouco, não, ela foge muito daquilo que é a realidade do processo conversivo de Deus na nossa vida, porque na verdade o Senhor é que nos aceita, né, de volta em sua presença, e não por uma busca absoluta, certo? Imparcial ou coisa parecida, porque o próprio Jesus disse que nós só vamos a Cristo porque Deus nos envia, né? E Deus nos envia porque o Espírito Santo nos convence. Então nós temos a alegria, né, de podermos estar na presença do Senhor. Veremos aqui, em primeiro lugar, em termos etimológicos, ou seja, na origem da palavra altar, né? Veremos uma definição etimológica dessa palavra,
Segundo lugar, nós vamos pontuar o altar como uma prioridade na vida dos judeus que saíram do exílio. Foi uma prioridade construir o altar, ou seja, uma ação primária, uma ação principiante, ou seja, a primeira coisa que eles saíram de lá, do cativeiro, depois de 70 anos, e construíram, não foram suas casas, ainda que muitos tentaram fazer isso, mas o altar. Os muros estavam derrubados, as portas queimadas, o templo já não existia mais, as ruínas, e a primeira coisa que eles buscaram levantar foi o altar. O altar que estava dentro do templo, né? E vamos notar quais foram as atitudes que condiziam com o despertamento espiritual na vida dos agora ex-exilados, né? Algumas atitudes que eles realizaram e que correspondiam com um verdadeiro despertamento espiritual, né? Então, o propósito de toda a crise de um povo chamado povo de Deus é que se saia sucessivamente com um despertamento e que as características desse despertamento venham a ser condizentes com aquilo que é regimento bíblico, com aquilo que é normativa bíblica, com aquilo que é operação do Espírito Santo, com aquilo que é comunicabilidade de Deus para conosco, e não qualquer tipo de manifestação que a gente caracteriza de repente como tipo de avivamento. Hoje há várias classificações dadas por visão teológica, vamos dizer assim, humana, que classificam pessoas avivadas e pessoas não avivadas, né? Uns a caracterizam por tais movimentos, outros por tais tipos de filosofias de pregação. Então isso tudo é heresia. A análise bíblica quanto ao despertamento espiritual, ela tem os seus fundamentos básicos e está na doutrina e está na palavra. É a palavra que caracteriza as ações condizentes com o verdadeiro despertamento e não a nossa bel maneira de pensar ou de entender. É a própria palavra de Deus que vai informar e identificar, certo? Não ilustrativamente, mas praticamente, aquele que é avivado, despertado, né, segundo o Espírito Santo de Deus. Vamos entender aqui que esse despertamento, né, diante da importância do altar na vida do cristão, ele tem toda uma linha de raciocínio divino, certo? Para que se siga e se possa operar, né, obras de um verdadeiro crente avivado. Vamos então partir, né, para o nosso primeiro tópico aqui da nossa lição, que o despertamento conduz o homem ao altar. Assim como o povo foi despertado dentro do cativeiro, e depois desse despertamento, você lembra, né? Através das orações, através da humilhação, através da profunda tristeza, né? Através da perseverança de Daniel, o povo começou a ser despertado, né? Quanto ao ambiente que estava, quanto ao propósito que Deus queria sobre a vida deles e quanto ao tempo de libertação, né? Então Daniel ora nesse sentido, Deus traz resposta, né? Neemias e Esdras também buscam interceder por isso, e houve esse despertamento, né? Houve esse chamamento de Deus naquele povo, e o povo sai, né, daquela terra e sai despertado. Para quê? Para construir ou reconstruir o altar. Esse despertamento, ele traz ou ele conduz uma renovação do altar. Ou seja, o despertamento conduz o homem ao altar. Por quê? Porque eles poderiam construir tudo. Se ele não construísse aquilo que levava o homem a Deus, nada seria feito. O altar era o centro da comunhão do judeu com Deus. Não existia intercessão, não existia súplica, não existia ação de graça, não existia resposta de Deus, se não fosse através do altar. O altar foi construído com 3 grandes representatividades. Primeiro, como um marco. Começou com pedras erguidas no meio do deserto. Jacó, quando estava indo à cidade de Labão, né, ele estava indo lá para
buscar uma esposa, a orientação recebida de seus pais, Jacó ele para no meio de um deserto, pega uma pedra, coloca por travesseiro, tem uma visão de Deus naquele lugar. Ao perceber, ele reconhece que Deus estava ali e batiza aquele lugar de Betel, ou seja, a casa de Deus, toma aquela pedra e coloca ali como um marco e deita azeite sobre ela e chama aquele lugar de Betel. Ou seja, o primeiro grande indício de um altar erguido era para marcar um território, um local, onde Deus havia se manifestado em favor do seu povo. Então, se Deus abençoou ali, erguia-se uma pedra e ali marcava aquele lugar, e quem passava por ali entendia que aquela prática ali era algo místico, era algo espiritual, era algo diferente. Então, o povo, né, saiu do cativeiro com a prioridade, reconstruir aquilo que aproximava Deus do homem, aquilo que trazia Deus ao homem, aquilo que poderia se invocar Deus na presença do homem, que era o altar. Existia pelo menos 4 elementos que estavam sobre o altar: pedra, madeira, água e sacrifício, certo? Além do pão que existia ali, ou seja, 5 elementos, né? A pedra, que implica na rocha, que é Cristo; a madeira, que traz profeticamente a imagem da cruz, ou seja, do sacrifício de Jesus, certo? A água, que traz ali a realidade essencial de Cristo, que é a palavra, né? Ele é o verbo, certo? O pão posto ali do lado em um pote, tido ali como 7 pães, os pães asmos, né? Classificado ali como o corpo de Cristo, que haveria de ser entregue, né, por todos aqueles por que ele veio morrer. E estaria ali também o sacrifício, o cordeiro, que era o próprio Cristo. Então tudo aponta no altar para trazer Deus à presença do homem. Às vezes a gente entende que o altar erguido era para levar o homem à presença de Deus, mas isso não é. Era o contrário. O altar, quando se erguia, a finalidade era de invocar o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Então, erguia-se aquele altar. A princípio era como um marco, não se colocava nada sobre ele, era uma pedra. Depois, com a instituição sacerdotal, passou-se o altar a ser erguido com essas características que nós estamos falando, para que pudesse então se realizar nele algumas obras, né, que nós vamos ver. Então, a prioridade dos judeus quando saíram do cativeiro, do tempo de crise, era reconstruir aquilo que levava ou trazia Deus à presença do homem de novo, que era o altar. Então, se eles construíssem o templo e não existisse o altar erguido, de nada valeria. O templo não teria efeito. Foi assim nos dias de Jesus. O templo estava erguido, mas o altar estava corrompido. O altar do templo nos dias de Cristo, nos dias de Jesus, estava corrompido. Deus não habitava mais dentro daquele templo. As orações não estavam sendo mais atendidas, a ponto de os que estavam aguardando a profecia cumprida de Isaías acerca do nascimento do Messias estarem em uma crise de identidade espiritual. Porque o templo estava daquele jeito e foi justamente no auge desse tempo que o Messias veio. Então, vamos entender primeiro a definição do termo altar. Num conceito desse termo, né, a palavra altar vem do verbo hebraico, que traduzido, ou é um substantivo masculino, significa lugar de sacrifício. Primeiro altar era lugar de sacrifício. Eu falei que primeiro ele foi levantado como um protótipo, como um tipo de apontamento, para mais tarde ser levantado como um verdadeiro altar, como um sentido de marcar. Marco, colocava-se uma pedra ali. Segundo, foi levantado como foi assim que aconteceu depois dos dias de Josué, quando atravessou o Jordão rumo à terra prometida. Ele levantou 12 pedras ali, o altar foi mudando de configuração, ergueu um altar próximo ao rio Jordão,
e ali deu um nome àquele altar. E aqueles que olharam para aquele altar disse: aqui não vamos sacrificar nada, esse altar será altar para testemunho entre nós mesmos de que Deus, certo? De que nós escolhemos ao Senhor, ou seja, Deus é o nosso Senhor. Será para testemunho de que Deus é o nosso Senhor. Ou seja, o altar ali serviu, mais uma vez, agora já se levantando para uma configuração diferente de aperfeiçoamento. E nos dias sacerdotais, propriamente dito, ele passou a ser lugar de sacrifício. Né? Lugar de sacrifício, entende-se aí que esse lugar de sacrifício ele vai girar em duas situações. Primeiro, sacrifício do próprio animal sobre ele, né? E sacrifício como uma espécie de canto de invocação a Deus. Diante do altar se invocava o nome do Senhor. Então, essa palavra no Antigo Testamento, ela ocorre pelo menos 396 vezes, porque era a prática do Antigo Testamento, era essa, o altar. E a gente percebe aqui que era um lugar construído para nele se oferecer sacrifício e holocausto de animais. Segundo, era um testemunho perpétuo, né? Ou seja, não tinha prazo de validade o altar. E um favor, era um tipo de graça, em que Deus, ao observar o povo diante do altar, esse altar devidamente construído, esse altar devidamente observado, as maneiras de como o sacerdote ia sacrificar sobre ele, de como esse sacrifício haveria de vir sobre ele. E Paulo diz que esse sacrifício deveria vir de forma santa, agradável, certo? Ele deveria vir sem mácula, certo? Para que pudesse colocar diante do altar. E que esse altar era um lugar onde se realizava a comunhão com o Senhor. E por essas razões era tão respeitado. Você entendeu por que a prioridade dos judeus, quando saíram do cativeiro, eles buscarem logo reconstruir o altar e não qualquer outra coisa? Por quê? Porque eles sabem que eles estavam voltando para reconstruir, para obedecer às orientações de Deus. E sem Deus no lugar, sem Deus operando, de nada valeria. Então eles buscaram logo, quando saíram do cativeiro, certo? E aí veio com a expedição de Esdras a reconstruir o altar. Reconstruindo o altar, renasceria três coisas: a lei, que seria empregada novamente, certo? O culto, que seria restabelecido a partir da adoração, da oração, né? E da ministração dos sacerdotes, certo? E seria restabelecido o sacrifício. O povo voltaria a ter os olhos de Deus, conforme ele disse a Salomão, voltaria a ter o coração de Deus e a palavra de Deus novamente naquele lugar, certo? Esse altar não foi construído no mesmo local em que estava o outro, né? Porque o templo foi construído do lado, o novo templo de Zorobabel, que viria logo depois, né? Junto, Esdras e Zorobabel teve aquela expedição que reformulou, né, Deus no meio do povo, certo? Aí veio Neemias, né, e veio trazendo a identidade de Deus, do povo para com Deus, né? Então veja qual foi a prioridade: era trazer Deus novamente no meio do povo, certo? Então nós temos um hábito maligno de, ao invés de invocar Deus a nosso meio, certo? Nós queremos entrar na dimensão de Deus da forma que muitas vezes a gente se encontra, né? O povo ensina isso aqui, que o princípio da nossa busca por Deus é chamar a atenção de Deus para vir, né? Daí Jesus disse e ensina, né? Venha a nós o teu reino. Daí Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Daí as orientações doutrinárias é para que se busque a presença de Deus, a sua face, a sua comunhão, para que ele venha. E isso não é uma submissão da parte de Deus a nós, ele vir, não, porque nós só podemos ir se Deus primeiro vir. Ninguém chega a Deus se Deus não se chegar ao homem. Ninguém vai à dimensão sobrenatural de Deus, ninguém chega à presença de Deus sem que o Deus estenda o seu cetro
e oriente e autorize ao homem entrar, porque ele é rei. Então ele precisa autorizar que a gente venha à presença dele, e isso significa ele aceitar a nossa presença. Então o altar ele tinha essa importância, né, da comunhão com Deus, porque só por meio dele era que Deus ouvia as orações do sacerdote, só por meio do altar era que Deus recebia a adoração do sacerdote, certo? Intercedendo pelo povo, e só por meio dele Deus recebia os sacrifícios, as petições, certo? E as necessidades do povo. Você vê a importância do altar. Nos dias de Elias, conforme lemos, esse altar estava quebrado, e Deus levanta o profeta para restabelecer e reconstruir aquele altar. Então, entendendo esses valores, vamos perceber aqui que o altar ele era como prioridade do povo, né? E como sendo prioridade, já despertado pelo Espírito de Deus, que por meio de um avivamento, de um despertamento, o povo foi conduzido em uma visão, em um discernimento, a levantar aquilo que trazia Deus, ou que haveria de trazer Deus no meio do povo, mais uma vez. E isso traria prosperidade, traria cura, traria bênção sobre a terra, por meio de um altar devidamente erguido. Se o altar tivesse construído de forma errada, então o fogo que descia sobre aquele altar consumiria não o sacrifício, mas o próprio ministrante do sacrifício, que era o sacerdote. Então, um altar devidamente erguido, ao invés de trazer um fogo que purifique, um fogo que santifique, né, e que traga a cada vez mais o fervor da comunhão, o fervor da oração, e aqui vale lembrar que esse fogo que a gente sempre tanto fala, né, esse fogo, desde o começo das Escrituras, quando ele desceu sobre a sarça. Vamos recapitular? Desde o começo das Escrituras, quando o fogo desceu sobre a sarça, ok? Quando Moisés estava no Sinai, passando a erguer o altar, quando ele começou a descer sobre o sacrifício no altar, esse fogo passou a ser profetizado em uma figura de avivamento, de despertamento, mas não quanto ao que a gente entende hoje, quando quando Joel profetizou acerca do despertamento, certo? Quando João o Batista falou também acerca do despertamento, quando Jesus falou acerca do despertamento, isso tudo traduzido como avivamento, né? Ou seja, o derramamento de poder, foi com as características do fogo. E há quem diga, não, mas o fogo, se alguém está no fogo, qual é a atitude dele? É pular, porque ninguém fica no fogo parado, né? Mas isso é uma coisa muito rasteira e romanticamente sem nenhum crédito acerca de artigo de lei nas Escrituras. Porque a ideia do fogo, primeiro, é consumir. Onde o fogo bate, ele faz o quê? Consome, não é não? Então ele vem consumir o quê? Ou ele consome, certo, as impurezas da nossa vida, quando o altar, quando Deus, que é o provedor do fogo, certo? Até uma música, né, de Elias Saad e uma cantora, né, que Gabriela Rocha, que a letra da música diz: tu provês o fogo e eu provejo o sacrifício, certo? Ou seja, o sacrifício era levado sobre o altar, mas o fogo, quem mandava sobre o altar era Deus. Ou esse fogo viria para consumir de forma agradável, prazerosa, certo, o sacrifício, ou ele viria para destruir, certo, o sacerdote, o ministrante do sacrifício. Então o fogo que vinha sobre o altar, ele vinha para primeiro consumir. Então não vinha para fazer ninguém pular, né? Segundo, ele vinha para purificar o altar. Uma vez que o altar agora estava sujo, isso é profundo o que eu vou lhe dizer, quando o sacrifício era colocado sobre o altar e ele era sangrado, o animal sangrava,
aquele altar passava a receber um sangue que traria o pecado do povo, era um sinal, certo? E aquele altar agora estava impuro, ele estava sujo. Por isso que a profecia é que Cristo se fez maldição, não maldito. Olha o verbo, ele se fez maldição por nós, porque sobre ele estava todo o pecado. E o seu sangue imaculado, o seu sangue puro, não tornou o altar, que era a cruz, impuro, porque o sacrifício foi aperfeiçoado. E aí está a diferença entre o sacrifício de Jesus e o sacrifício do animal. Mas o altar, uma vez que o sangue jorrava, ele estava impuro. O que se era necessário? Purificar o altar. Certo? Então o fogo vinha, além de consumir o sacrifício, levando-o para Deus, ele vinha para purificar o altar que estava lavado com aquele sangue que traria o pecado do povo, certo? Então, e ele vinha para consumir, para purificar, e ele vinha para aprovar a intenção de quem estava sobre ele. Saía dali com a vitória, ou seja, levantando suas mãos, e o único lugar que ficava o sangue era nas mãos do sacerdote. Porque o altar era todo limpo, não por água, mas por fogo. Então o fogo é a água que limpa o crente. O fogo, que é a palavra, certo? O fogo, certo? Que traz os indícios, os paramentos do verdadeiro despertamento, certo? É a palavra de Deus que vem lavando, ardendo no coração do homem, fazendo com que ele tenha mais intimidade para se estar diante do altar do Senhor. Ok? Vamos seguindo. O despertamento conduz o homem ao altar, certo? Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporciona. O propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Precisava estar muito decidido no que fazer, porque o que haveria de impedimento, e houve, para impedir, para parar o povo, certo? E isso foi tentado parar. O tempo, por mais de 14 anos, ficou parado porque os próprios irmãos desistiram da obra, porque não acreditavam, certo? Haja visto o segundo templo ter sido erguido 40 vezes menor do que o primeiro. Então havia aquele saudosismo, havia aquela coisa, certo? A ponto de Ageu dizer: quem aqui foi testemunha do primeiro templo quando estava erguido? Os mais antigos diziam chorando: eu. E Ageu então disse: pois eu vos digo que a glória da segunda casa será maior do que a que vocês viram, do que a da primeira, certo? Então, por isso o povo sentia que precisava do acesso a Deus, e isso só se dava por meio do altar. O acesso a Deus só se daria por meio do altar. Mas, irmão Josenildo, você falou que o altar não era um acesso do homem a Deus, era uma espécie de acesso de Deus ao homem. Certo? Veja bem, quando se fala de acesso, fala de imagem ou lugar de transposição, que permite sair de um lugar para o outro. Quando o altar era erguido e que Deus via sobre o homem, a porta desse acesso, quem abria era o homem. Mas quem operava essa manifestação de vir e de passar por esse acesso, que era o altar, então aí já era Deus, certo? Então a primazia, a soberania é toda do Senhor. Segundo, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Todos os despertamentos na Bíblia, genuínos, verdadeiros, eles começam com a edificação, com a restauração do altar. E esse altar, que às vezes as campanhas nos trazem, apresenta como reconstruindo o altar, né? Às vezes tem várias campanhas dizendo, a campanha é levantando o altar. Lógico que esse altar não é físico, esse altar não vai ser mais aquele ambiente, aquele lugar de 12 pedras, de 12 toras de madeira, não vai ser mais aquele lugar assim, não vai se colocar mais o sacrifício do animal, porque esse altar agora, ele, nas nossas vidas, ele é espiritual. E esse altar é justamente, certo, a nossa comunhão com Deus. Esse altar é a nossa comunhão com Deus, e que não precisa de animal mais sacrificado,
e nem tampouco de invocar Jesus como novo sacrifício, certo? Então, renovar o altar, restaurar o altar significa renovar, restaurar a nossa vida com Deus, a nossa comunhão, a nossa prática diária na busca da intimidade, do serviço, da obediência, certo? Essas três coisas aqui que o povo saiu para restaurar eles. Quais foram, pastor? Primeiro, a consciência da comunhão com Deus. Segundo, a preparação para o ministério divino, para o ministério santo, a obra do Senhor. E terceiro, certo? A orientação para a realização da vontade de Deus. Pronto. É isso que é um altar reconstruído. Ok? Certo? Então, a gente percebe aqui que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Não trata do templo. O fato de estar dentro da igreja, dentro da congregação, não significa crente despertado, mas faz parte da identidade de um crente despertado. Ela não é a real identificação do crente despertado, estando no altar. Nem pregando, nem orando, nem cantando, nem dirigindo. Isso não traz a imagem real de um crente avivado. Mas todos esses elementos fazem parte natural de um crente avivado, despertado. Porque leva-o a fazer essas práticas. Entendeu? Então, a gente percebe aqui que esse altar, como prioridade, ele traz algumas verdades aqui. Primeiro, a construção do altar. Após o despertamento divino e o retorno à terra prometida, né, os remanescentes judaicos estavam diante de um desafio. A renovação do culto e a reconstrução do templo de Jerusalém. Eram os três grandes desafios. Reconstruir o culto e reconstruir a cidade, o templo. Reconstruir o altar, o culto significava reconstruir o altar, reconstruir as leis, certo? Reconstruir o sacrifício. Reconstruir os muros significava reconstruir a identidade do povo, reconstruir as leis sociais que envolvia o povo e reconstruir toda a convivência e a comunhão unitária do povo como imagem de um povo de Deus, que viviam em unidade, entendeu? Então não bastava estar dentro dos muros, era preciso estar vivendo em unidade. Não basta estar dentro da igreja, é preciso estar em unidade. Então, eles não começaram reconstruindo o templo e os muros da cidade, mas reedificando o altar. Como está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 2. E tá aí, diz, e edificaram o altar do Deus de Israel. Opa, presta atenção à preposiçãozinha aqui. E edificaram o altar do Deus. Então a gente cabe aqui uma explicação. Que o altar não é meu, o altar é do Senhor. Mas esse altar, institucionalmente falando, não foi ideia de homem. Não foi elaboração de homem no Antigo Testamento. Mas Deus orientou o povo a erguer um altar diferente. Por que diferente? Porque naquele tempo tinha muitos altares. Aquele tempo tinha vários tipos de altares, porque era a prática comum entre os que passavam no deserto. Tinha duas práticas que não eram assim, vamos colocar aqui, propriamente intencionadas pelo próprio Deus. Mas Deus usou disso aí para aperfeiçoar a fé a partir de elementos físicos, com base ao seu povo. Primeiro, o monte. O monte era uma prática pagã, se você não sabe. O monte, os pagãos, os deuses, né, os céus, os povos, eles subiam aos montes porque diziam que ficavam mais perto do Deus deles. Então, o povo passou, certo, a se identificar com isso. E onde é que Deus aparece a princípio? No monte para Moisés. Porque Deus queria mostrar que assim como o povo subia nos montes para adorar e buscar o Deus deles, Deus, certo, desceu sobre aquele monte para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Por isso que o salmista, ele diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Porque numa outra figura, monte era onde os pagãos entendiam que de lá viria o seu socorro, porque eles subiam lá e lá invocavam o Deus deles e desciam de lá crendo na sua vitória, certo? E eles desciam de lá crendo e a história diz que grandes coisas aconteciam.
certo? E então eles diziam, elevo meus olhos para os montes, e eles respondem a essa oração dizendo, de onde me vem o socorro? E eles entendiam que o seu socorro não vinha dos montes, ao buscar no monte, mas viria de sobre o monte, certo? Que era o Deus que descia sobre o monte, não era do homem que subia ao monte, entendeu? Então, o povo, eles reconstruíram, edificaram esse altar, certo? Para o altar do Deus de Israel. Então não era um altar do judeu, era o altar de Deus. Se hoje a gente entende que nós devemos estar sempre, né, reparando o altar, não seria o nosso, mas continuaria sendo o altar de Deus. Porque altar é lugar de habitação. Altar é lugar em que o sacrifício habita, altar é lugar em que a presença de Deus vem, altar é lugar onde é se depositado ali todas as intenções de fé, certo? E Deus vem para buscar tudo isso. Então esse altar, na verdade, ele não é meu, esse altar é do Senhor. E o que é o altar no nosso tempo? É a igreja? Não. É o altar que está lá no templo? Menos, certo? É a minha vida, é a sua. É o lugar onde o Espírito Santo habita. Aí é o altar. E esse altar precisa estar o fogo nunca apagando, ou seja, Deus vindo sobre ele, o sacrifício nunca cessando, ou seja, sempre a nossa comunhão com Deus, e sempre a figura ministerial sacerdotal. Por isso Pedro dizer que nós somos reino sacerdotal. Reino, muro, cidade. Sacerdotal, sacrifício, altar, certo? E Pedro ainda diz mais, somos geração eleita. E o que traz essa coisa de geração eleita? Isso é baseado na libertação e na escolha de um povo tirado do cativeiro, que não foi todo mundo que Deus tirou, certo? Outros ficaram lá, mas Deus despertou pelo seu Espírito muitos que voltaram de lá. Ou seja, foi uma geração que voltou para ajudar, certo? Que Deus escolheu e elegeu para essa grande obra. E você é um e eu sou outro. Então, a gente percebe aqui, além da construção do altar, o povo voltou em busca do favor de Deus. O povo voltou, nós estamos vendo aqui, movidos, né, por esse despertamento, eles vieram para edificar o altar, não para outra coisa, gente. Nesse tempo de crise, o nosso retorno é para reestruturar todos os nossos conceitos de culto. É para que a gente perceba tudo aquilo que estava em nossa volta, desde liturgia, desde práticas cristãs, isso tudo está servindo para que dentro desse tempo de cativeiro, de 70 anos que estamos vivendo, simbolicamente, a gente possa sair consciente da nossa comunhão com Deus, preparado para um novo ministério, certo? E na verdade, como João disse, não é um novo, mas um novo mandamento ele dá, para a gente rever muita coisa e orientados segundo a obediência a fazer o que Deus quer que a gente faça, né? A mover-se pelo mover do Espírito Santo. Então, além do povo voltar com a intenção de construir o altar, o povo voltou em busca do favor de Deus. O povo voltou não dizendo, agora eu estou livre, agora Deus vai ter que fazer. Não, o povo voltou humilhando-se, em busca do favor de Deus. Êxodo 3:3, o altar simbolizava a presença, a proteção de Deus para o judeu. Só na presença do altar, o povo estava protegido, o povo estava na presença de Deus. E de acordo, certo, com os dicionários teológicos que muitos apresentam, a restauração do altar foi a prioridade do povo por duas razões, certo? Por que o povo priorizou? Por duas razões. Primeiro, o povo foi motivado, certo? Pelo menos em parte para edificar o altar por causa, primeiro, do perigo representado pelos povos da terra. Então, se havia inimigos contra o povo sabia que só estava seguro se erguesse um altar. Por quê? Porque só por meio do altar Deus descia no lugar. Só por meio de um altar construído, erguido, santificado, era que Deus descia. Não foi assim que aconteceu com os dois filhos, né, do sacerdote, né, Arão? Quando um deles se aproximou do altar do Senhor indevidamente, fogo saiu do altar e consumiu e matou. Porque o altar traz a presença,
E o segundo objetivo demonstrava o propósito primordial deles como reino sacerdotal de oferecer sacrifício. Eles entendiam que só na presença de Deus eles estavam seguros e que só na presença do altar estavam seguros. Entendia que só sobre o altar Deus recebia sacrifício. Deus não recebe tipos de sacrifício colocados em objetos, com intenções de fé colocados em outro tipo de situação, mas sobre nós. Nós somos o altar que Deus quer que a gente se erga para Ele, né? Como templo do Espírito, certo? Como membros consagrados a Ele, certo? Como vida dedicada a Ele. Isso é um altar que todo o tempo deve estar sendo erguido. E que o Espírito Santo que habita em nós, que é o ministrante, né, dessa liturgia espiritual na nossa vida, ele possa estar aprovando o nosso sacrifício, a nossa oração, as nossas intenções, as nossas obras sobre esse altar. Então, a gente percebe aqui que o povo voltou em busca do favor de Deus. Ao erguer o altar, eles vêm com a intenção de invocar o nome do Senhor para buscar o seu favor, certo? E a gente percebe, segundo ponto aqui, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, porque o altar apontava em todos os seus sentidos para a figura eterna de Jesus, que, por entender assim, que Cristo era o centro, estava ali envolvido toda a manifestação da Trindade, né? O Pai Celestial, que antes da fundação do mundo planejou essa obra redentora, ou seja, Deus também planejou. Eu disse no começo aqui desse ponto que uma das duas coisas existiam como prática não dos judeus, dos hebreus, mas pagã. Uma era o monte, né? Então Deus desce logo aonde? Sobre o monte. Moisés sobe o monte. Por quê? Porque o povo, há mais de 400 anos no Egito, sabia que isso era uma prática de subir o monte, era receber a presença de uma entidade e de uma manifestação dita como ele dos deuses. Então, quando Moisés sobe o monte, aguçou a esperança, a fé do povo que saiu do Egito, entendendo que Moisés foi buscar algum tipo de Deus. Entendeu? Então Deus diz: Moisés, sobe. Não foi Moisés que disse: eu vou subir um monte para Deus ir. Deus quem disse: Moisés, sobe aquele monte, porque era uma prática comum. Depois veio o altar. O altar era outro tipo de prática que era levantado pelos pagãos, pelas culturas de povos estranhos, certo? Em que eles diziam que o Deus deles desciam ali. Não foi assim a luta de Elias contra aqueles profetas? Certo? Elias mandou eles construírem o altar deles e eles começaram a invocar, se martirizando da forma deles. Certo? E Deus mandou justamente construir um altar sobre os montes, que era a prática, era erguer o altar sobre os montes. Não era em qualquer lugar que se erguia o altar. O altar se levantava sobre lugar de destaque. O altar se levantava sobre lugar de sacrifício para ir até ele. Para chegar até um altar, gente, não era essa coisa romântica, não. Se sacrificava literalmente, fisicamente. Era caso de 4, 5 dias subindo serras, montes, íngremes, cortantes, para que chegar lá com um sacrifício no ombro, ainda ter que subir quase 3 metros de altura, porque o altar, antes dele ser erguido, precisava se levantar uma estrutura de barro. Sabe por quê? Porque o barro representava a figura humana de Jesus, a deidade de Cristo. Então levantava aquela estrutura de barro para que o sacerdote pudesse subir de joelhos. Por isso as vestes que Deus orientou Moisés a erguer era para que o sacerdote não mostrasse a sua nudez, porque ele ia ter que subir de joelho e as vestes teriam que ser longas, as túnicas, as sobretúnicas. Então ele subia com aquele animal no ombro e até chegar lá em cima, gente. Então era todo um processo de ritual que devia ser obedecido, né? Então, a gente entendendo aqui, leva a ideia de que a Trindade operou na identidade desse altar, né? O Pai Celestial como fundador, Cristo como Filho de Deus, como próprio sacrifício, o Espírito Santo
né, que haveria de revelar, iluminando, né, todas as diretrizes de como ser feito aquele processo, aquele sacrifício a Deus, né? O altar do Senhor, Esdras diz, né, que o povo voltou para edificar o altar do Senhor. Porque uma vez estando no templo, o altar não é meu, era do Senhor. E com relação à minha vida, Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora eu vivo no Filho de Deus, certo? Então ele diz que agora é servo, prisioneiro do Senhor. Então se o altar é a minha vida espiritual, certo? É o lugar onde o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, então esse altar não pode ser meu, eu fazer do jeito que bem quero, né? Em uma figura alegórica aqui, o altar ele é do Senhor e que precisa que eu, ao estar diante dele, invocando Deus para a minha vida, precisa estar corretamente conforme as Escrituras diz, diante do altar, entendeu? Então, e um terceiro ponto aqui para terminar, é que o altar é algo a ser observado, e o autor coloca aqui, cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas na lição que nós estamos tratando. E é verdade, plenamente isso é verdade. Por quê? Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria e de devoção voluntária. Existia esse tipo de coisa. Porém, não eram de valor nenhum, certo? Não tinham representatividade nenhuma para Deus, senão para a satisfação da carne, conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 23, certo? E nos nossos dias aparecem movimentos que são verdadeiras imitações baratas, malignas, certo? Do verdadeiro despertamento. E isso chega a ser, muitos desses movimentos, empregado como técnica de motivação psicológica e até de cunho de orientação teológica. Então, nos dias de hoje, a orientação é a mesma. Cuidado com os falsos altares. Porque estão levantando altares, ou seja, lugares de culto. O que representa o altar? Lugar de culto. O que representa o altar? Lugar de busca à presença de Deus. O que traz a ideia de altar? Lugar de sacrifício. Estão levantando altares e trazendo movimentos, certo? E que são parecidos, mas na verdade tem todo um fogo estranho. Houve um tempo em que levantaram um altar no meio do povo tão bonito que estava atraindo a atenção dos hebreus, dos judeus. E foi aí que Deus agiu e interviu na história, mostrando que o altar era bonito, certo? Mas o fogo que descia nele era um fogo estranho, não era o fogo do Senhor. Então o que vai valer aqui não é a beleza do altar, é a integridade, a essência e a justiça do altar, certo? O altar precisa continuar sendo de pedra e não de pedras preciosas. O altar precisa continuar sendo de madeira e não de madeiras ou de algum tipo de árvores, né, de madeiras sofisticadas, certo? O altar precisa continuar sendo, certo, lugar de sacrifício e não lugar de festa. O altar precisa continuar sendo lugar de humilhação, de invocar o nome do Senhor, de submissão a Deus, certo? Algumas atitudes condizem com esse despertamento espiritual, certo? Primeiro, a unidade do povo. Se não tiver unidade, não é despertamento. Se nós saímos de um tempo difícil como este e nós não partimos para uma unidade presente maior, certo? Então não foi um despertamento que tivemos. Se ao voltarmos à casa do Senhor, se a gente voltar para a nossa vida normal, vamos colocar aqui como crentes, vida de culto, de práticas religiosas, e se não houver uma maior unidade, não houve despertamento nenhum. Porque há algumas atitudes que condizem com o despertamento cristão, uma delas é a unidade. O texto relata que a comunidade inteira tinha uma só mente, ou seja, havia uma unanimidade naquele projeto. E diz o texto, Esdras capítulo 3, versículo 1,
e o povo se juntou como um só homem. Isso é forte, não é? O povo se juntou como um só homem. Na volta deles para construir o altar, todos tiveram a mesma visão, né? Todos tiveram a mesma intenção. Não era uma divisão de um dizer, não, por mim isso não faria. Não era o outro dizer, não, por mim isso não tinha. Não, todo o povo entrou em concordância e dizia, olha, vamos todo mundo pegar junto. Neemias chega a dizer que nem para tirar roupa, para tomar banho, ele tirava. Ele ficava com as mesmas vestes de guerra. Ele orientou o povo a descansar, ele orientou o povo a se banhar, tirar a espada por um momento e se organizar para o outro turno. Mas os líderes, disse Neemias, ele diz assim, e quanto a nós, não nos apartávamos das nossas armas e das nossas vestes. Ou seja, nem para se banhar ele tirava as vestes. Por quê? Porque eram vestes de guerra, eram vestes administrativas, eram vestes que denunciavam que ele estava pronto para atuar. Então, o despertamento que condiz com práticas verdadeiras é um que produz unidade. Êxodo 3:1, e todo o povo se juntou como um só homem. Este ajuntamento se deu na praça, diante da porta das águas, né? E este exemplo do passado nos ensina que a unidade de propósito torna possível a bênção de Deus e a capacidade, certo? E capacita a realizar a sua obra mesmo em tempos de crise, como estavam vivenciando o tempo judeu. Então, se há unidade, vai chamar a atenção de Deus, porque se há unidade há concordância, se há unidade há projeto mútuo, se há unidade há uma linha de diretriz a ser seguida, se há unidade há princípio de hierarquia, de liderança, entendeu? Então Deus, ele age nisso aí. Quando o povo se uniu para construir a torre de Babel, Deus interviu, porque Deus entende que onde há unidade, o povo tende a crescer, entendeu? Ou para mal ou para bem, certo? Segundo, a outra atitude que condiz com o despertamento espiritual além da unidade, a presença de Deus como prioridade, certo? Está escrito, né, em Gênesis 35:1, certo? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus de teu pai, que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Ou seja, você vê que a presença de Deus era a prioridade. Quando Jacó recebe, certo? Isaac, né, recebe Jacó mesmo, né, recebe essa ordem, né, para fugir, certo? Gênesis 35:1, a orientação é, quando chegar ali, levanta um altar ao Deus de teu pai. Ou seja, não faça outra coisa, mas levante logo um altar. Por quê? Porque se não tiver altar, Deus não vem, Deus não se manifesta, não tem presença de Deus. Se não tiver altar construído, não tem invocação ao nome do Senhor, certo? Então, é a presença de Deus como prioridade, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, é evidência de uma vida de despertamento, certo? Terceiro lugar, é a consagração total. Está escrito em Êxodo 3:3, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Ou seja, com o altar edificado, agora se podia oferecer holocausto ao Senhor. Com o altar edificado, a decisão de construir primeiro o altar era uma demonstração do quanto estavam preocupados em colocar Deus em primeiro plano. Êxodo 3:2, onde se tem altar, tem adoração, presença de Deus, é manifesta, certo? E, como está escrito, às vezes é necessário uma limpeza em nossas vidas para a presença de Deus se manifestar. Assim foi com Jacó quando fugia. A orientação do seu pai, Isaac, foi, olha, está fugindo do seu irmão, mas quando você chegar lá, construa primeiro um altar. A prioridade é buscar a presença de Deus. Quando a gente sair desse tempo de cativeiro, a prioridade continuará sendo buscar a presença de Deus. Não é logo, certo? E promovendo denominação, não é logo e promovendo a imagem da igreja que está de pé ainda. Não, a ideia
é de todo mundo se vestir de pano de saco e de cinza, ou seja, numa figura de humilhação, buscar a aceitação de Deus sobre as nossas vidas, nos humilhando a ponto de dizer: Senhor, nós não merecemos retornar a esta casa, nós não merecemos sair desse cativeiro, era para a gente ter morrido lá, certo? Mas o Senhor nos fez promessas, o Senhor constituiu um pacto conosco, o Senhor decidiu nos libertar, o Senhor escolheu-nos como uma geração para voltar desse cativeiro. E olha que nem todo mundo está voltando, certo? Muitos estão se desviando no cativeiro, certo? Muitos perderam a visão de Deus desse tempo de cativeiro, certo? Se envolveram com as coisas do mundo babilônico e perderam a visão do Senhor, certo? A visão do altar precisa estar em nossas vidas, entendeu? Então, e além dessa consagração total, ainda há um terceiro lugar, que o holocausto nos fala de uma entrega total a Deus. Se o altar é lugar de holocausto, algo que identifica com uma prática de despertamento, era uma entrega total a Deus. Está escrito em Romanos 12:1, né? Assim como esse animal é entregue inteiramente ao altar do Senhor, certo? A Deus, né, no altar, também eu me entrego inteiramente ao Senhor, certo? Apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, certo? Então, na oferta, o adorador deveria colocar a mão sobre o animal a ser sacrificado. O gesto aqui simboliza duas coisas. Primeiro, a identificação do ofertante com o sacrifício. Se eu vou sacrificar sobre esse altar, eu preciso me identificar com o sacrifício. Eu não posso apresentar uma coisa que eu não sou, eu não posso estar oferecendo diante desse altar algo a Deus que eu não realizo, que eu não falo, que eu não sou. Precisa haver essa identificação, né, do sacrifício com o ofertante, porque Deus vai entender que o sacrifício é justo, mas o sacrificador, que sou eu, não está. Deus vai entender que o sacrifício está limpo, mas de repente o sacrifício era aquele que Deus queria receber, mas de repente eu, como quero me chegar a Deus e apresentar diante de Deus a minha vida, eu já não sou, né, conforme a vida que eu levo, né? Eu quero viver uma vida de busca a Deus, de culto, pregação, evangelização, mas ao mesmo tempo eu não sou essa pessoa. Então, o que entende-se aí? É como está escrito. Primeiro, o sacrifício precisa se identificar com o sacrificador, ou seja, com o ofertante, certo? Às vezes tem pessoas que realizam a obra do Senhor, que quem olha diz é um crente, mas na verdade ele em si está longe de Deus, faz por fazer, né? E Deus não aprova. Aí está também, em segundo lugar, a transferência de algo para o sacrifício, certo? Além da edificação, representa a transferência de algo para o próprio sacrifício. Fé, certo? Representa a transferência de súplica, de intercessão, certo? E outra, o holocausto fala de um ato contínuo. Outra identificação com o despertamento verdadeiro é uma ação contínua. Como está escrito, né? Levítico, capítulo 6, do 10 ao 13, oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então são práticas contínuas. Alguém despertado é alguém que tem uma sequência de prática, certo? E que não para por conta de uma crise, por conta de uma situação difícil. Porque esse despertamento, ele deve arder continuamente, para que a gente não pare, né, na caminhada por uma situação de constrangimento, de decepção, certo? Porque a intenção de Deus é restaurar, é renovar, certo? É reaprovar, né, o seu ofertante, né, que somos nós. E por fim, a consciência da dependência divina. João 15,5 diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então, o momento da renovação que os judeus estavam vivendo incluía o reinício da celebração das antigas festas, que faziam de Israel um povo distinto do povo. Olha só, o que fazia Israel diferente dos outros povos eram as festas que ele realizava, a maneira como ele realizava suas festas. Porque a festa sempre foi um tipo de invocação a Deus, sabia disso?
as festas sempre tiveram um tipo de rituais que se invocava o Deus dele como centro daquela adoração, como centro daquela movimentação para motivo de festa, certo? E quantas vezes as nossas festas invocam-se tudo menos a ordem e a honra a Deus, né? Então Deus instituiu 613 preceitos para serem empregados em festas, em leis, em rituais, para que distinguisse as práticas festivas do povo de Deus para as práticas festivas do povo pagão. Então as festas do crente, elas continuam tendo diferença das festas do mundo, né? E aí eu não estou falando apenas da questão da inserção da bebida, das músicas mundanas, não, porque tem festas de crente que parecem muitas vezes festas mundanas. Tem festas realizadas nas igrejas hoje que muitas vezes parecem palcos de festas mundanas, certo? Parecem muitas vezes cópias de apresentações teatrais, certo? E que envolvem muitas vezes tipos de movimentos, tipos de ações, certo? Até de vestes que não condizem com a santidade, com a reverência e com a identificação que Deus estabeleceu para que Israel pudesse realizar suas festas, e que quem olhasse para aquelas festas de Israel dissesse: é um tipo de festa diferente, é um tipo de música diferente, é um tipo de liturgia diferente, é um tipo de tempo diferente, é um tipo de oferta diferente que traz dessas festas, né? O homem não aparecia na festa, quem aparecia era Deus, né? Então tudo isso envolve essa questão da dependência total divina, certo? Pessoal, a importância do altar na vida do crente. Encerramos aqui a nossa lição de escola bíblica, tratando com vocês, dizendo que o despertamento, ele motiva o homem, ele reaproxima o homem do altar. E este altar, através dele, certo? Que o altar significa lugar da presença de Deus, lugar da habitação do sacrifício, lugar da manifestação do poder de Deus, lugar da comunhão com Deus, lugar de acesso a Deus, lugar de transposição do nosso estado natural para o estado sobrenatural, certo? Esse altar, certo? Ele é movido a ser erguido por um despertamento. Deus é quem produz o despertamento, né? Nós devemos buscá-lo, e esse despertamento ele vai nos levar, a princípio, ao altar que nos leva, ou que traz Deus a todos nós. Por isso esse altar é importante. Por quê? Porque o altar é lugar de oração. Vários personagens da Bíblia, ele nos traz essa identificação que os altares sempre foram lugar de oração, certo? O propósito de invocar o nome do Senhor, como por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, o altar da oração jamais deve ser negligenciado pelo crente, né? Quando falta oração, falta também unção, graça, temor. Então, a primeira ideia do altar era o sacrifício, oferta voluntária ao Senhor. Segundo, era a intercessão, era a oração pelos pecados, né? E terceiro, era a adoração, que era a gratidão a Deus pela sua presença no meio do povo. Segundo, o altar é lugar de encontro com Deus. Conforme Pedro diz na primeira carta, capítulo 2, versículo 5, oferecer sacrifícios espirituais. Oferecer sacrifícios espirituais. Então nós estamos trabalhando esse assunto, entendendo como Êxodo 29, 42 nos ensina: vós encontrareis para falar contigo ali. Deus dizendo para Moisés: eu vos encontrarei para falar com você ali. Ali aonde? Diante do altar. Virei a ti e te abençoarei, conforme está escrito em Êxodo 20, 24. Então, o altar é lugar de oração, lugar de encontro com Deus, e terceiro, lugar de santidade e devoção a Deus. Concluímos então dizendo que nós aprendemos com esta lição que todos os despertamentos verdadeiros, genuínos, certo? Que a Bíblia apresenta, começam com a reconstrução ou a restauração do altar, certo? Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei.
e sacrificaram holocaustos ao Senhor, mostrando assim um verdadeiro despertamento espiritual. A alegria foi grande que os judeus não podiam, que os judeus, tanta alegria que podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar as festas do tabernáculo. Veja bem que o altar foi erguido nas mesmas bases, ele foi reestruturado. Eles podiam ter construído o altar no outro canto, mas eles vieram não para construir um altar diferente. Eles saíram do cativeiro para reestruturar o altar no mesmo lugar que ele estava. Nós não vamos sair dessa crise para levantar novos tipos de altares, novas práticas, novos rumos no sentido de novidades, não. A base do altar permanece. É preciso levantar os conceitos desse altar. É preciso levantar as pedras, as madeiras, as bases para o sacrifício e o próprio sacrifício, sem inventar. O verdadeiro despertamento, ele não é criado por homem, não é inventado, nem tampouco ele é ideia de homem. Deus promove um despertamento em seu povo e o começo é despertando para levantar o altar do Senhor e para estarmos na presença de Deus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, a sua casa, Deus abençoe a igreja do Senhor. Estaremos juntos próximo domingo com a 4ª lição, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe, que Deus vos traga tempos de vitória, que Deus vos traga tempos de paz, de alegria, que Deus vos traga tempo de bênção, que Deus vos traga tempo de maravilhas, certo? Para que a sua vida seja sempre reedificada, certo? Seja sempre transformada conforme os preceitos divinos, conforme a palavra do Senhor nos ensina, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.